quando há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando começamos o nosso projeto Cerrado, nós tínhamos uma produção muito pequena, de apenas 12 milhões de toneladas. E o Cerrado é que teve uma explosão espetacular nesse período, graças ao Prodecer e graças à nossa relação com o Japão nesse assunto. De modo que é com enorme alegria. 大変の喜びを持って日本の協力に対して感謝をいたしております。これは素晴らしいデータから見受ける。Por exemplo, que entre 1990 e este ano, que está terminando na agrícola, nós tivemos um crescimento da área plantada com grãos no Brasil da ordem de 26%. Mas a produção de grãos cresceu 143%. Isso se deve, obviamente, aos esforços acadêmicos do Brasil, sobretudo centrados no trabalho da Embrapa, e aqui a soja e o cerrado têm uma participação expressiva nesse processo todo, mas o que nos dá uma demonstração de que o crescimento em produtividade nesse período foi da ordem de 93%. É um crescimento que poucos países do mundo experimentaram em tão curto prazo de tempo. E a questão dos grãos e da soja tem a ver, evidentemente, com a participação japonesa na conquista do cerrado. Mas isso não é só na soja. Nós tivemos também, nos últimos anos, um crescimento espantoso em tecnologia em outras áreas, como é o caso de carnes em geral, a carne de frangos, nos últimos 15 anos, 14 anos, teve um crescimento de 219%, mesmo a carne suína, 130%, e a carne bovina, que pelo ciclo mais longo demora um pouco mais para ter resultados, mas também aqui o esforço brasileiro nos permitiu um crescimento de 83% da produção de carne nesses 14 últimos anos. Tudo isso se deve, evidentemente, à produção de grãos, que explodiu graças ao cerrado brasileiro, dando origem à inserção brasileira nos mercados mundiais de forma absolutamente espetacular. E os números aqui falam por si. Peguei os últimos 10 anos de produção agrícola e exportação agrícola brasileira para mostrar que, não obstante não termos evoluído nada em acordos internacionais, nem na OMC, nem em acordos regionais, e sequer em acordos bilaterais significativos, mesmo sem esses acordos comerciais importantes, o Brasil teve uma evolução notável nas exportações agrícolas. No caso da soja, por exemplo, que é típico da relação Brasil-Japão, nós saltamos em 97 de uma exportação de 19 milhões de toneladas para 40 milhões esse ano, um crescimento de 113%. No caso de carnes, nós saímos de 940 mil toneladas para 6 milhões de toneladas, 545% de crescimento só de exportações. Madeira, e aqui é preciso que a gente se lembre que, ao contrário do que se imagina, hoje em dia, 50% das exportações de produtos de madeira brasileira vêm de florestas plantadas e não da extração de madeira. Nós saímos de 7 milhões e 300 mil toneladas para 14 milhões, um crescimento de 105%. Na área de açúcar e álcool, saímos de 6 milhões e meio de toneladas para 22 milhões, um crescimento de 240% e assim por diante. Então, o Brasil tem avançado de uma maneira extraordinária nas suas exportações agrícolas, em função, muito se deve ao avanço do cerrado que surgiu a partir do Prodecer em 1973. E é preciso que se diga mais uma vez, e nunca se deve esquecer disso, que alguns brasileiros que estiveram na origem desse processo continuam atuando na relação Brasil-Japão com enorme competência e dedicação, e o Isidoro Yamanaka tem sido um soldado desse processo desde que eu o conheço dos bancos escolares. E é por causa dos bancos escolares que eu estou colocando essas duas transparências que se seguem agora, que mostram como essa relação Brasil-Japão e a abertura do Cerrado teve importância do processo agrícola brasileiro. Em 65, estou colocando 65, porque foi o ano que eu me formei na Escola de Piracicaba, cujo diretor, Roque Destin, aqui nos acompanha, para muito orgulho de todos nós. Neste ano, 52% das exportações agrícolas brasileiras eram devidas ao café. E nem sequer aparecia no portfólio brasileiro de exportações a soja e muito menos aparecia carne. No entanto,
No ano passado, como os senhores podem observar aqui, o aumento, as exportações de café ficaram em 8,1%, ao passo que soja 23,8% e as exportações de carnes 23,6%. Quer dizer, só carne e soja representam quase metade das exportações brasileiras do ano passado, enquanto o café, que era 52% em 65%, foi apenas 8,1% em 2007. E isso não significa que as exportações de café diminuíram, elas aumentaram em termos absolutos significativamente. Só que as outras atividades agrícolas, graças à abertura do Cerrado, cresceram muito mais do que cresceu o café. E isso, de novo, se deve à abertura do Cerrado, e a contribuição do Japão foi relevante nesse processo todo. E, finalmente, em relação às exportações, há um dado que me impressiona muito, é o fato de que o crescimento do comércio mundial agrícola nos últimos 7 anos cresceu da ordem de 6,5% ao ano. No entanto, as exportações brasileiras para os países ricos cresceram 11,7%, quase o dobro do que foi a média mundial de comércio agrícola. E para os países em desenvolvimento, cresceram 21,3%. Eu chamo a atenção desse número, dessa informação, porque é em torno dela que eu quero trabalhar logo em seguida, essa colaboração Brasil-Japão, tendo em vista o desenvolvimento de terceiros países no agronegócio e não apenas no desenvolvimento da agricultura no Brasil, tendo em vista o interesse japonês também. De modo que é aqui que eu vejo uma possibilidade muito grande de avançarmos, e os dados do Ministério da Agricultura, publicados recentemente, calculam que nos próximos 10 anos nós podemos ampliar as exportações de soja em 42%, as exportações de milho em 98%, de açúcar em 55%, de leite em quase 100%, de etanol em 154%, de algodão em 33%, frango 97%, a produção de carne bovina 93% e carne suína 76%. Eu quero dizer que considero esses dados do Ministério da Agricultura bastante conservadores. O Ministério da Agricultura, por obrigação institucional, não pode fazer previsões, digamos, muito otimistas ou exageradamente otimistas. E eu considero que o horizonte brasileiro é ainda maior do que este do ponto de vista da agricultura. Bem, onde podemos centrar a nosso potencial de colaboração, tendo em vista terceiros países, tendo em vista também a integração tecnológica, e esse simpósio espero que dê origem a um grande avanço nessa direção. É importante comunicar aos senhores que ontem mesmo, chegando do Brasil, fui direto ao aeroporto com o Isidoro Yamanaka para uma entrevista com o ministro Nakagawa, que é o ministro das Finanças, ministro da Economia do Japão, a quem referi esse simpósio e a quem referi a importância dos resultados do simpósio no futuro de médio e longo prazo para os dois países e para terceiros países. E ele manifestou seu grande interesse em estar contribuindo e ajudando para que os resultados desejados sejam realmente implementados. E tanto a boa vontade dos dois países demonstradas, inclusive pelos seus governos, através do respectivo ministro da Agricultura, nos permite acreditar num futuro brilhante nessas relações. Eu quero começar, então, tratando sobre essas perspectivas deste quadro que me foi apresentado pelo Dr. Alan MacDiarmid. Dr. Alan MacDiarmid faleceu muito recentemente, era um neozelandês que foi Prêmio Nobel de Química. Portanto, ele não era nem engenheiro agrônomo, nem ligado às ciências agrárias e muito menos era agricultor. Era um químico, foi Prêmio Nobel de Química.